Algumas semanas atrás, eu estava conversando com uma amiga que tá gestante e é a segunda gestação dela, e ela foi trazendo, assim, né, algumas preocupações e até dúvidas mesmo do que ela poderia fazer enquanto o bebê tá na barriga para poder estimular o desenvolvimento dele. E eu achei uma pergunta muito interessante que me fez pensar que é algo muito importante da gente falar, porque com o desejo de que o bebê ele se desenvolva da melhor maneira possível, muitas mães elas buscam, né, informações, estratégias para promover essa essa oportunidade enquanto o bebê ainda está na barriga. Então, e antes de falar sobre a questão da estimulação, tem uma coisa que é muito importante a gente refletir, que é existe um corpo, né, por trás dessa barriga. Antes de existir uma barriga, existe um corpo que já vive dentro de uma realidade, que tem as suas experiências, que tem as suas particularidades, que elas precisam ser consideradas quando a gente vai falar de estimulação intraútero, né? Que significa com o bebê ainda dentro da barriga. E essas particularidades, elas são determinantes para a gente entender o percurso que vai ser percorrido para conseguir oferecer esses estímulos de maneira adequada e que fazem sentido para a realidade, né, de cada gestante. Aí, porque muitas vezes as informações que vêm, elas são de senso comum e acabam colocando essa mãe, né, e essa gestante num lugar de desconforto. Então, essa naturalidade, essa espontaneidade, ela não acontece, porque ela vai sendo construída dentro de um espaço de que você precisa cantar, precisa ler, precisa colocar música, precisa acariciar essa barriga, mas muitas vezes isso não faz tanto sentido para a realidade, né, dessa pessoa. Então, antes de falar em estratégias para estimular o bebê dentro da barriga, a gente precisa refletir sobre o corpo que carrega essa barriga. Faz sentido para você ficar cantando músicas específicas porque a tal melodia ela ativa tal parte, tal situação e vai de encontro com tal processo de maturação ali do corpinho do bebê que está se formando dentro da barriga. Se não faz sentido você cantar sinfonia de músico XYZ, não vai fazer diferença no desenvolvimento do seu filho. Porque o que faz a diferença no desenvolvimento intraútero é o afeto, é a conexão que vai sendo construída a partir do momento que esse bebê vai crescendo dentro da barriga. E essa conexão, ela precisa ser espontânea, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser leve, ela precisa ser transparente mesmo. Ao ponto de você dizer para esse bebê: eu não sei o que, que eu faço, eu não estou preparada, eu desejei muito essa gestação e agora que essa gestação chegou, ela me pegou de surpresa. Ou não, pelo contrário, eu não planejei essa gestação. Ela chegou num momento que a minha cabeça, o meu corpo, ele não tá voltado para isso, mas agora que tá acontecendo, a gente vai construir isso junto. Então, esse caminho de clareza do lugar desse corpo na maternidade, na gestação, é muito importante para esse processo de desenvolvimento do bebê. Porque dentro desse momento já vai sendo trazido, às vezes, tantas informações que trazem culpa, que trazem peso, que trazem uma sobrecarga para um momento de descoberta, de construção. Um momento que está sendo trilhado aí numa caminhada dia após dia, e não de uma chave que vira de uma hora para outra. Então, dito isso, a gente precisa pensar na gestação como um momento da chegada de um bebê para uma vida que já existe, para uma rotina que já funciona. Então, a gente convida esse bebê para fazer parte dessa rotina, né? E como que a gente pode fazer isso? Explicando para esse bebê que ele tá nascendo, que ele tá crescendo dentro de uma barriga, da barriga da mamãe, que se chama, sei lá, Joana, que
mora em tal lugar, que tem tal profissão, que gosta de tais esportes, ou que gosta de fazer tais coisas, que tem um hobby, ou que de repente não tá tão preparada para passar por isso, mas que vai aprender junto para transformar esse ambiente no ambiente mais acolhedor para a chegada desse bebê. É, porque essa vai ser a vida que esse bebê vai viver quando sair da barriga. Então, não adianta já ir começando a fazer uma construção de uma maneira muito genérica, de colocar coisas, introduzir coisas que não fazem tanto sentido para sua realidade hoje, e para esse bebê chegar num ambiente que é diferente disso. É muito importante esse preparo acontecer durante a gestação, para esse corpo, para essa mente, para esse coração materno também ir se preparando para a chegada de um bebê que pode ter sido planejado ou não, que pode ter sido desejado ou não, a viver dentro de uma realidade que vai ser única para ele, que não vai se conectar em todos os aspectos com as outras formas, né? De chegada de bebê, de gestação, de maternidade, de lar, de configuração de família. Então, isso é muito importante. E aí, a partir disso, você vai conseguindo estabelecer essas conversas e vai trazendo esse estímulo da fala, para o bebê se habituar com a sua voz, se habituar com os tons de voz, se habituar para entender um tom de voz de mais alegria, de mais tranquilidade, de mais tensão, às vezes de mais tristeza, de mais angústia, de mais ansiedade. Essas variações, elas também são importantes para ir demonstrando para esse bebê as, as nuances da comunicação, né? Que não é aquela coisa só, ai, nossa vida é linda, maravilhosa, seja bem-vindo, você é muito querido, você é muito acolhido. E sim, isso pode ser verdade, sim. Mas não é só isso, né? Todos esses contornos que o tom de voz vai dando, vai passando para o bebê também informações sobre esse mundo fora da barriga. A mesma coisa do cantar. Se você não tem familiaridade com isso, tá tudo bem. Coloca músicas que você gosta, que fazem parte, né, do seu contexto, que fazem parte da sua história. Tudo isso vai ajudando a criar essas conexões ao longo do tempo, né? Outra coisa que é muito potente em relação ao desenvolvimento do bebê na barriga é a questão do toque. Muitas vezes se fala, ai, de só acariciar a barriga, que o bebê ele vai sentindo sim. Esse toque mais sutil, mais suave do acariciar, ele é importante, né? Principalmente nessa questão da vinculação, né? Da conexão, da percepção do toque, da sensação da pele. Mas um toque que também é muito importante para esse desenvolvimento do bebê na barriga é o toque mais firme. Toque mais firme não significa você amassar a barriga, mas dá esse contorno, sabe? Um pouco mais vigoroso em todo o entorno da barriga, para esse bebê ir percebendo essa sensação, né, de toque mais firme, e percebendo as partes do corpo, e percebendo essa mão que já vai dando essa segurança para ele ali dentro da barriga, que vai dando esses contornos pro corpinho dele. Tudo esse toque mais firme, ele é muito potente e ele pode acontecendo também de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, né? Não de uma maneira automatizada e mecânica, sabe? Durante o dia a dia, na rotina mesmo. E uma coisa importante também que eu não falei, mas que é muito importante considerar, que eu já vi em algumas situações pessoas que colocam tipo fone de ouvido na barriga para fazer esse estímulo sonoro, né, para o bebê. Então, vamos pensar que a gente está falando de um corpo que está muito sensível ainda a captar as informações fora da barriga. Se a gente coloca algo que isola muito esse som e dá essa informação de uma maneira muito direta, a gente pode estar gerando ali um estresse para essa barriguinha. Então, não precisa ficar fazendo é, essas coisas assim que muitas vezes vão sendo faladas, que vão incrementando, que vão trazendo mais performance, sabe? Mais coisas
que não vão trazer tantos benefícios quanto um som ambiente, quando você está cantarolando enquanto está indo de um cômodo para o outro. É. Então, muito cuidado também com os excessos que são ditos, né, e são apresentados nessa fase. E uma coisa que é muito interessante também pensar nessa coisa do desenvolvimento do bebê dentro da barriga é que o bebê ele já brinca. Nas primeiras semanas de vida, é um corpo que já busca, né, essa brincadeira. Então, e muitas vezes aí você vai ver no ultrassom, o bebê com a mão na boca, o bebê observando a mão, o bebê contornando ali o cordão umbilical. Tudo isso são formas do bebê explorar, interagir e brincar com o próprio corpo, que é o recurso que ele tem ali dentro, e brincando ali também com a própria estrutura, né, do útero, da barriga, tudo isso já vai dando essas oportunidades de desenvolvimento pro bebê dentro da barriga. Então, junto com isso, o que é importante que a gente percebe? Que o corpo do bebê já é um corpo que busca movimento. Então, se você não tem uma gestação de risco, né, se tá tudo ok, da parte clínica, é muito importante que o seu corpo continue se movendo. Se possível, se movendo dentro da tua realidade, né? Não dentro daquelas coisas que muitas vezes falam, faz 10, 20, 30, 40 agachamentos e fica sentado em cima da bola e deita e levanta e move o seu corpo desse jeito, XYZ. Não, o corpo do bebê, ele busca movimento e o corpo materno, ele foi projetado para, no momento que ele está gestando, ele proporcionar esse movimento natural que vai dando para o bebê essas informações sobre sensação, sobre movimento, sobre localização, sobre percepção. O corpo do bebê ali se desenvolvendo e o corpo materno, eles são extremamente inteligentes e eles são extremamente conectados durante esse tempo. Então, não tem por que ficar inventando a roda, né, nesses momentos. Se você tem oportunidade, é óbvio, é importante fazer um exercício, fazer ali a proteção e a prevenção do seu corpo, porque não é fácil carregar uma barriga por tanto tempo. As mudanças que vão acontecendo ali no corpo, elas são muito rápidas, então às vezes elas causam dor, causam desconforto. E tudo que possa trazer ali um pouco mais de conforto e preparo para o teu corpo é muito bom. Mas o mais importante é se mova dentro das suas possibilidades, desde que a sua gestação ela seja uma gestação que não traz nenhum risco, né? Que não seja uma gestação de risco. E, e tente dar esse movimento de acordo com a sua realidade. Uma outra coisa que é muito importante é a gente ir trazendo esse senso de pertencimento para o bebê, para o contexto que ele está chegando. E uma coisa que apoia muito é contar sobre as pessoas. Isso ajuda muito na conexão, né? Porque, de novo, a maternidade não é uma chave que vira da noite pro dia. Então você pode contar onde esse bebê vai chegar, quem vai estar ali para receber esse bebê, quem são as pessoas que estão perto, seja avós, avós, tios, tias, irmãos, primos, pai, mãe, amigos, as pessoas que vão estar ali, você já pode ir contando sobre essas pessoas, falando das características dessas pessoas. Tudo isso também vai ajudando a ter mais espontaneidade nessa vinculação, sabe? Nessa relação que está sendo construída. E tem muitos estudos hoje em dia que se falam sobre o estresse tóxico, né? Que é o excesso de exposição desse bebê a situações que geram estresse, né? O estresse materno levando estresse para esse bebê. Mas a gente precisa tomar cuidado que quando se fala de estresse excessivo, a gente está falando de uma situação de repetição extrema. Não é que você ficou triste, você está estressando o seu bebê. Você está com medo, você está estressando o seu bebê. Então você precisa negligenciar as coisas que você está sentindo, porque o excesso de estresse pode prejudicar o seu bebê. Não é esse tipo de estresse que se fala quando a gente está falando do estresse tóxico. É uma situação de exposição excessiva à violência, e a violência não só física, mas verbal, emocional, né? Então, tudo isso precisa ser muito considerado quando a gente fala nesses pilares de proporcionar um desenvolvimento, oportunidades de desenvolvimento enquanto o seu bebê ainda está na barriga. A questão da comunicação,
E é importante que essa comunicação faça sentido para você e para o bebê, não ficar lendo um monte de frase pronta, né? Construindo essa relação a partir de algo que não faz sentido para você. A questão da sonoridade, da música, ela é importante, mas ela precisa se conectar também com o que é importante para você. A questão do movimento, do corpo, da sensação, ela é muito importante, mas ela precisa acontecer dentro de um contexto que é real, não de um contexto montado, ensaiado, sabe? Mas é essa naturalidade que vai transformar essa maternidade e essa gestação em algo mais sóbrio, sabe? Não com aquele peso de que eu preciso ficar fazendo coisa o tempo todo, ou daquela coisa, não, deixa que o barco ele vai sendo levado do jeito que tem que ser levado. Não, de trazer, sabe, essa sobriedade, de entender que esses estímulos, eles são importantes sim de acontecer, mas eles acontecem dentro de uma vida, de uma realidade, de um contexto e de um corpo que já existem. Então, a gente precisa adequar esses estímulos para essa realidade. Não para uma realidade fictícia como a que a gente vê muitas vezes sendo mostradas, né, expostas ou até mesmo orientadas por pessoas que viveram as experiências delas dentro dos contextos delas, do corpo, da vida, da realidade, da história. Então, é muito importante do que você for pegar para fazer que se encaixe dentro do seu contexto, da sua vida, trazendo movimento para esse corpo, para esse bebê, trazendo sensação de contorno, de toque mais profundo, mais firme, mas sem esmagar a barriga, né? Esse contorno, assim, um pouco mais intenso, não só o de acariciar. E essa coisa da conversa, dessas variações de entonação, isso pode ser cantando, isso pode ser conversando, isso pode ser, sim, externalizando o que você está sentindo naquele momento. E essa questão da potência que o bebê tem é tão grande, é tão forte, que me fez lembrar de uma situação de um bebê que eu acompanhei há muitos anos atrás, há uns 7 anos atrás, em um serviço que eu trabalhava de monitoramento e no acompanhamento de bebês com risco para atraso no desenvolvimento, onde esse bebê ele foi acompanhado pelo pai. Ele, quando chegou, estava com 7 meses de vida. E esse bebê, ele chegou de um jeito um pouco difícil, porque essa mãe, antes de engravidar, descobriu que tinha um problema de saúde muito sério. E tempos depois ela descobriu que estava gestante. E ela sabia que seria uma gestação de risco, mas ela entendeu que ela queria seguir com essa gestação, e seguir com a gestação implicava em não seguir com os tratamentos para sua saúde, porque os tratamentos eles seriam muito perigosos para o bebê. Então, ela seguiu, né, tomando essa decisão. E essa mãe, ela cantava muito, uma música que era muito importante para ela, ali durante a gestação. E uma vez o pai filmou esse momento da mãe cantando e acariciando a barriga. E, infelizmente, por conta desse quadro, né, clínico, essa mãe teve uma parada. E esse bebê, ele nasceu mais cedo. Essa mãe, infelizmente, faleceu. Esse bebê nasceu com 7 meses de vida, com muitas complicações. E era um bebê muito irritadiço, muito choroso, muito sensível ao toque. Tudo era muito difícil no cuidado desse bebê. E quando esse pai chegou no serviço, ele conseguiu descobrir uma coisa muito interessante, de que num dia que esse bebê estava muito desorganizado, que só chorava, 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 ele não sabia mais o que fazer, ele começou a assistir um vídeo no celular da mãe cantando pro bebê na barriga. Quando esse bebê escutou a voz da mãe, esse bebê se acalmou imediatamente. Um bebê que não teve esse contato após o nascimento, que o registro que ele tinha era o registro lá de dentro da barriga, dessas experiências que ele teve por um período curto, infelizmente, mas que foram tão potentes e tão importantes que meses depois, mesmo com tantas complicações, foram capazes de ajudar esse bebê
a se acalmar, a se organizar e ficar disponível para o contato com o pai. Né? Então, a gente muitas vezes subestima muito o poder que a estimulação pro bebê ainda dentro da barriga tem. Mas quando a gente vai vendo essas histórias e vai conhecendo isso no dia a dia e vendo também as respostas que esse bebê vai dando para a barriga, há um toque, há um tom de voz, quando você põe a mão e ele chuta, ou se o irmão vai lá e conversa e ele cutuca, tudo isso já são interações que estão acontecendo e elas só acontecem porque você está se colocando disponível para oferecer esses estímulos para esse bebê. Né? Então, não subestime a potência que a estimulação ainda dentro da barriga ela tem em todo o percurso de desenvolvimento desse bebê.